Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. E também peço, né, sobre em relação aos flagelos destruidores de Deus, né, nesse final de transição planetária, eu peço paz, né, para no Brasil, peço paz para Rússia e Ucrânia, peço paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, né? E paz para todos os países do planeta Terra, né? De prova e expiação. Peço também, né, para que os governantes e os presidentes, né, de todos os países consigam fazer um bom governo, né? Tenha sabedoria para isso. Peço para todos. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Faço agora um comunicado, né? Primeiramente, eu vou falar aqui o meu e-mail, né, se por um acaso alguém tiver dificuldade, tiver algum problema com o Facebook, vai ficar tem o meu e-mail, né? Então a pessoa pode anotar, depois eu vou escrever também. É jailson.consaites@hotmail.com. jailson.consaites, que é esse sites SITES @hotmail.com. E gostaria também de fazer um convite a vocês, né? Que é a partir do mês, no dia 23 de janeiro de 2024, 25 de janeiro de 2024, né? Vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas para o cinema, né? E eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Quem não tiver cinema na sua cidade, né, procure uma cidade mais próxima. Ou se não, procure os shoppings. Geralmente nos shoppings tem cinema. Então, procure um shopping que tem na sua cidade e vá ao cinema. Se tiver cinema, né? A narrativa desse filme, né, Nosso Lar 2, ele é do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? Então, os mensageiros vêm resgatar o espírito dessa moça. O filme Nosso Lar 2, ele a narrativa não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Meus Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre os vícios, né? Então a gente tem que entender um pouquinho os vícios. Os vícios, seja ele qual for, ele nunca feito ou acontecido nessa mesma encarnação. Não é. Por quê? Principalmente agora, no final da transição planetária, né?
nós temos que entender que o nosso espírito ele tem uma idade sideral, né? Então ele vem lá do átomo, né? Que Deus cria, né? Uma energia. Dessa energia sai o princípio inteligente, a consciência quântica, que vai evoluir nos reinos, né? No reino do átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, nominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Então, nós temos aqui uma idade sideral, né? Então, milhares de anos, milhões de anos, né? Cada espírito. Então, ninguém traz um vício nessa encarnação, né? Você pode criar pecados nessa encarnação, mas vícios não. Os vícios, eles são trazidos de outras encarnações. E, geralmente, os pais, né, os parentes mais próximos, avós, tias, primos, né, têm alguma relação com esse viciado. Ou uma relação que esses pais viciaram em outra encarnação, esse viciado, e aí está aí para tirar a prova, né? Ou ele tem outro tipo de relacionamento, conhecia ele e tal, ou tinha problema de divergência. Então, alguma relação com esse viciado os pais vão ter, né? Agora, o que acontece? Se nós colocarmos que o vício ele é trazido de outras encarnações, então ele vai passando ele vai diminuindo essa quantidade dos vícios, né? Então, os vícios, ele pode ser de droga, de alimentação, né? de álcool, de sexo, né? São os mais problemáticos para o espírito encarnado, né? Então, vou citar alguns exemplos aqui. No caso de sexo, geralmente a pessoa tem um filho viciado em sexo, ou uma filha viciada em sexo. Esse vício dela, às vezes, são dos próprios pais. Eu vou citar exemplos, né? O próprio o pai do André Luiz, ele tinha amantes, então ele viciou essas amantes no sexo, né? E quando a mãe do André Luiz vai para o mundo espiritual, depois o pai dele vai para o umbral também. A mãe do André Luiz já estava conversando com o André Luiz, né, com o espírito, também estava no mundo espiritual. Ela fala que ia participar de uma outra encarnação, né, reencarnar de novo. E o marido dela, que era o pai do André Luiz, também seria o marido dela. E as amantes dele seriam as filhas dele, né? Até o André Luiz falou, mas vai de novo encarnar com ele e tal. Ele traiu e tal. E aí, como o espírito da mãe do André Luiz era um espírito muito evoluído, ela estava ali para dar exemplo, né, de moral para o marido e para aqueles espíritos que seriam filha dela, na qual o pai do André Luiz viciou ela no sexo, né? E aí, como ele vai ter uma nova filosofia de vida, ele não vai viciar mais a filha no sexo, ele não vai ter relação com a filha, que é amante dele, mas ele vai sentir aquele vício dela e ele vai aprender com isso, né? Foi ele que viciou elas no sexo, né? Então acontece isso, né? De eles se encontrarem, né? E aí o pai que viciou vai ter problemas, né, com esses vícios das filhas. E a mãe está ali para orientar. A única relação dela é com o marido. E dela ter aceitado as amantes, né, na época. Então,
os vícios é assim, né? Então, o vício de alimentação também, a pessoa que me deu muita alimentação para uma outra pessoa, então tá lá toda gorda, toda obesa, cheia de problemas, né? Então, é nesse contexto que acontecem os vícios. Agora, tudo na vida, né? Por isso que o espírito, quando ele vai para o reino nominal, ele tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para ajudar na evolução dele, tá? Então, de repente, vou botar aqui como exemplo, um espírito que veio, como ele não terminou ainda esse ciclo de vício dele, ele é viciado em drogas, em álcool, ele vem nessa encarnação. Mas ele pode usar o livre-arbítrio dele para não usar mais drogas. O vício dele vai diminuindo em cada encarnação, né? Ele não aumenta, ele diminui. Por mais viciado que a gente vê uma pessoa, né? Ele foi pior na encarnação passada. Porque assim, todo espírito, ele evolui o mínimo que seja da encarnação passada, né? Então ele não fica só estacionário, ele vai evoluir o mínimo, por mais que ele seja drogado, ele vai evoluir mais, o mínimo que foi, mas foi mais do que a encarnação passada. E ele pode, utilizando o livre-arbítrio, né, para nessa encarnação não ser mais viciado. Mas aí, né, cada um de nós pode mudar a sua encarnação. Um exemplo, eu fui uma pessoa em outra encarnação que prejudiquei muitas pessoas. Então, nessa encarnação eu vou ser prejudicado, mas eu começo a praticar muito bem, mas muito bem. O que eu tinha que resgatar aqui, eu não vou resgatar pelo bem que eu estou fazendo. Então eu mudo a minha esse resgate, né, com o livre-arbítrio, né? Então, agora, onde esse viciado ele vai ter essa resposta desse livre-arbítrio, seja qual vício que for, dos pais, né? O problema é que a maioria da humanidade utiliza o seu livre-arbítrio de forma errada. Os pais têm que trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade não é religião. É isso que as pessoas têm que entender. Mas a espiritualidade está dentro das escolas religiosas. Mas ela não é uma escola religiosa. Ela não é uma religião. Eu posso muito bem trabalhar a espiritualidade e não frequentar nenhuma escola religiosa, né? Porque a espiritualidade é a prática do bem em tudo que nós fazemos, né? Então, é nesse contexto que que aí pode ser mudado. Agora, quem não trabalha a espiritualidade dentro do lar, então vamos entender aqui a espiritualidade. Então, fazer muitas preces, praticar meditação, botando o filho desde criança, desde pequenininho, desde o ventre da mãe fazendo isso, os pais fazendo isso, cortando o hábito errado, né? Então, a pessoa que utiliza termos obscenos, ela vai começar a ter que se policiar nisso, né? Falar, não vou utilizar mais termos obscenos, porque não adianta nada ter um filho que utiliza termos obscenos e tentar corrigir e utilizar os termos obscenos com ele, não adianta nada. Não adianta ficar gritando, porque quem grita ainda vive de forma mal educada. Quem utiliza termos obscenos ainda vive de uma forma mal educada, está com a baixa moralidade, né? Então, quem tem baixa moralidade tem condições de educar alguém? Não tem condições, porque não se educa.
e principalmente educar os filhos desse jeito, né? Então, cortar hábitos errados, né? Procurar fazer uma alimentação saudável, procurar fazer atividades físicas, de respiração, para ativar sempre o chakra básico, né? Praticar várias caridades e levar os filhos, tudo na presença, vamos fazer caridade assim, tal, fazer prece de caridade moral, né? Dentro do lar, né? Fazer o culto do lar, botar ali a família para fazer o culto do lar, estudar o Evangelho, estudar e praticar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudar a doutrina, né? Aqui eu estou falando da doutrina espírita, mas cada escola religiosa estuda a sua doutrina. Pronto. O que vai acontecer? Esse filho, sendo trabalhado assim, com a espiritualidade desde criança, esse filho ele não vai procurar a fazer coisas erradas. Por quê? Ele não vai ser uma presa para as sombras. Ele vai utilizar o seu livre-arbítrio de forma certa, e essa forma certa vai corrigir esse vício que ele tinha, né? Agora, se ninguém faz uma coisa como essa, deixa uma criança de 12, 13 anos fumar maconha, né? E a maconha vai prejudicar o cérebro dela, porque o cérebro dessa pessoa tem informação, né? Lá até os 25 anos. Então, ela fumando maconha, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter problemas futuramente de esquecimento, Alzheimer, né? Porque, ou nessa encarnação, ou na próxima, né? Então, esse é um problema, né? Então, tudo isso pode ser corrigido. Como eu falei, o livre-arbítrio é para nós praticarmos o bem. Não é para ficar preso aos desejos mundanos, né? E aí vai corrigindo. Agora, quando não tem um filho desse jeito, uma filha desse jeito, não tem mais jeito para corrigir, tentar, se tem filhos menores, tentar corrigir os menores, né? Com a espiritualidade. Se não tem mais filho, procurar os filhos das pessoas e explicar a espiritualidade para o vizinho, para aquela família do vizinho, ou aquela família de parente. Como ele tem que praticar a espiritualidade para que um filho ou uma filha não vá cair nos vícios de alimentação, comendo aí essas carnes gordurosas, comendo uma porção de bobagem que vai fazer mal para ela, né? A obesidade vai transformar ela em várias doenças, principalmente a diabetes, né? E a diabetes vai causar Alzheimer também na pessoa. Então, são vários fatores que a família, independente dela de ter alguma relação no passado com esse vício, ela pode mudar através da espiritualidade, porque ela está mudando, né? Então, a espiritualidade que vai conseguir travar, que vai adiante esses vícios. Então, uma pessoa que tem um filho ou uma filha, né, que foi viciada, e essa pessoa não tem mais jeito, ela tem um filho ou uma filha menor, trabalhe a espiritualidade em cima dela para que ela não caia para nenhum vício, né? Que ela não tenha problemas futuramente, né? Então, o bem que esses pais estão fazendo para os filhos e para eles mesmos, corrigindo erros do passado, né? Então, é nesse contexto que eu queria passar essa informação sobre os vícios. Agora, no próximo sábado, o comentário vai ser sobre o lixo mental, né? Tudo que nós pensamos, né, de certo ou errado,
fica na nossa mente, né? Então, se uma pessoa só reclama da vida, né? Porque ela faz frio, ela reclama. Se faz sol, ela reclama. Se esquenta, ela reclama. Se ela vai para um banco e aí, por um acaso, tem uma fila, ela reclama. Se o banco está vazio, ela reclama. Se ela vai para o supermercado, está vazio, ela reclama porque o supermercado está vazio. E o supermercado está cheio, ela reclama porque tem fila grande. Então, ela só vive reclamando da vida, né? Ela não procura mudar nada na vida dela. Ela vai criando um lixo mental na mente dela. E esse lixo mental, ela vai sintonizar vibrações com o mesmo que ela está vibrando, com o mesmo pensamento que ela está vibrando. E aí, ninguém sabe que tipo de vibração é essa e vai fazer mal para ela. Que aí quando ela fica presa a obsessores, né? E obsessores vão fazendo o que quer com ela, né? Então, a pessoa que está doente, então a pessoa que só vive reclamando da doença, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu não paro de ter isso, só vive reclamando, ela vai também sintonizar espírito com aquilo ali. E o espírito vai trazer, se for um espírito todo perturbado, vai jogar essa perturbação para ela. Mais perturbada ela vai ficar, né? Porque ela está criando um lixo mental, né, na mente dela, né? E isso não pode ser criado. Nós temos que trabalhar isso na gente, né? Então, qual é a forma que nós temos para combater isso? Na prece, né? Se eu tenho um probleminha, eu faço uma prece para Deus, para o Mestre Jesus de Nazaré, para o meu anjo guardião, para o meu mentor, para o meu guia, para o meu guardião, né? Ou para os espíritos que nós temos muita afinidade, né? Então, fazer a prece. E nessa prece, buscar calma, né? Buscar acalento no coração. E aí, fica mais fácil, né? De não ficar reclamando da vida. E não ficar criando um lixo mental. Que a pessoa cria um lixo mental econômico, porque às vezes acontece um probleminha, ela não quer entender, porque se ela está passando por isso, ela está passando por causas atuais das aflições, né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Então é isso. Então eu tenho que entender isso, né? Procurar descartar esse lixo mental e trazer luz através da espiritualidade para a sua vida. E aí, aumentando a sua vibração, né? E se distanciando de vibrações de baixa moralidade e atraindo vibrações de alta moralidade, né? Então é isso que eu tenho que falar, né? Não tenho mais nada para falar, e no próximo sábado a gente fala sobre o lixo mental. Então, passo para a prece de encerramento, né? Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.